Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sábado hoje, antes da proclamação do Evangelho, falar um pouco do santo de hoje. Celebramos São Domingos, que nasceu em 1170 na Espanha, faleceu em 1221 em Bolonha, na Itália. E ele foi, então, padre, foi ordenado aos 24 anos, era tido como uma pessoa muito inteligente. Ele se dedicou contra a heresia albigense, que eu vou ser sincero, eu pesquisei sobre, mas não consegui compreender muito bem. Então, se você quer saber melhor o que é, eu sugiro que procure, pesquise. Mas, enfim, ele foi responsável por ser o fundador dos dominicanos, a Ordem dos Frades Pregadores, que são conhecidos como os defensores do Rosário, os guardas do Rosário, acredita assim, porque se diz que Nossa Senhora apareceu a São Domingos pedindo para ser propagado a devoção do Santo Rosário. Então, um santo que evangelizou, que foi caridoso, que depois de terminar seus estudos vendeu coisas do seu quarto para ter um fundo para ajudar pobres, né? Então, uma pessoa que viveu o Evangelho, viveu por amor a Cristo, por amor aos irmãos. Então, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, desse sábado, é a continuação no Evangelho de Mateus, depois da transfiguração do Senhor, que a gente celebrou quinta-feira. Então ali, onde 3 dos discípulos viram Jesus glorioso, esse Jesus que o Pai fala: este é meu filho amado, escutai-o. Hoje, Jesus fica incrédulo com a incredulidade dos discípulos. A falta de fé deles não foi a fé deles não foi capaz de curar esse menino. E nós já vimos no Evangelho, Jesus, quando cura alguém, ele diz: vai, tua fé te salvou, no diálogo. Por quê? É a fé que faz. A fé é a nossa permissão para Deus mexer na nossa vida, cuidar da nossa vida. Até que ponto nós cremos? O quanto nós cremos? Qual é a fé que a gente tem? A nossa fé deve ser como uma criança. Jesus disse: para entrar no reino dos céus vocês têm que ser como uma criança. E como assim uma criança? Birrenta, ingênua? Não. Como uma criança que confia, que se joga nos braços do pai, que se joga nos braços de uma mãe, confiando inteiramente naquele colo do pai e da mãe, confiando de que o pai e a mãe estão ali, estão cuidando dessa criança. Essa deve ser a nossa fé em Deus. A gente consegue ter essa fé sozinho? Não. Por isso, novamente, oração, pedir a graça dessa fé confiante, essa fé de uma criança, de se abandonar, de se jogar nos braços do Pai, de se jogar nos braços de Deus e confiar toda a nossa vida a Deus. A semente de mostarda, ela é uma das menores das sementes, como a gente já escutou a parábola da semente de mostarda. Mas ela é uma das sementes mais fortes, duras, firmes. Essa deve ser a nossa fé. Firme,
forte, confiante em Deus. Essa fé que se abandona, que se joga nos braços do Pai. Na primeira leitura, que é da profecia de Abacuque, o profeta pergunta: por que está acontecendo tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso com o nosso povo? Porque na época, tudo que acontecia, bom ou mal, era atribuído a Deus. Então, Deus que fez esse mal pra gente, né? E Deus responde: calma, confiança, espera que vai dar tudo certo. Deus não nos causa mal. Deus não permitiria nenhum mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. Isso eu falo várias vezes aqui nas nossas meditações. A resposta do Salmo: vós nunca abandonais quem vos procura, ó Senhor. É verdade, Deus não abandona a gente. Deus não abandona nem quem não procura Ele, porque Deus está sempre esperando, como o pai do filho pródigo. Então, novamente, rezar, pedir essa graça dessa confiança inabalável em Deus, essa confiança na rocha, firmar a nossa fé, a nossa vida na rocha que é Cristo, e não nas esperanças nas coisas do mundo, mas ter essa confiança de criança, de se jogar nos braços de Deus, de entregar o nosso futuro a Deus. Saber de que Deus está no controle de tudo, e novamente, Deus não vai permitir um mal na tua vida, se desse mal ele não puder tirar um bem. Novamente o convite: viva os mandamentos. Viva os mandamentos. Se você pecou contra os mandamentos, busque a sagrada confissão, saia do pecado, estude o que a igreja ensina dos mandamentos, viva esses mandamentos com fé, com essa fé confiante. Sempre lembrando, a oração é o sustento de tudo. Nós precisamos rezar para ter mais fé. Pedir na oração graça da fé. Que Deus abençoe você e que a tua fé possa ser como a fé de uma criança, como uma semente de mostarda. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.